clube inglês preparando proposta para jogador do Fluminense? Vou trazer nesse vídeo aqui essa informação. O jogador emprestado pelo Flu na Europa tá jogando bem, tá brilhando por lá. Quem é? Vou trazer também essa informação para vocês. Mário Bittencourt detalha opção no contrato de jogador emprestado ao Flu. E Germancano pode bater mais alguns recordes aí antes de disputar o campeonato mundial. Então são essas notícias que vou comentar, vou trazer, vou analisar com vocês, amigos telespectadores. Então depois da vinheta, vamos contar tudo para vocês neste vídeo. Seja sempre muito bem-vindo no nosso canal. Verifica se você é inscrito na Central Fluminense. Clica aí no botão e vem fazer parte da família Central Fluminense. Faltam menos de 100 inscritos para a gente bater 34 mil aqui no YouTube. Deixa o seu like, que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Todo vídeo, deixa um likezinho aí na Central e nos ajude a continuar alcançando mais tricolores, tá certo? E ative as notificações, é claro, para não perder nada que a gente publicar aqui no YouTube. Show de bola? Faça esse passo a passo aí e vem curtir as notícias do Fluminense comigo. Vou compartilhar na tela com vocês. Ele, o Super Germancano, antes do Mundial, ele pode quebrar uns recordes aí do futebol brasileiro. Para o Germancano, isso aí é tão natural quanto a luz do dia. Não é verdade? Mas ele pode superar marcas de Guerreiro, Arrascaeta e Romário, né, aqui no território nacional. Marcas relevantes, tá certo? Entre os feitos à espera do Germancano, vamos falar o primeiro aqui. Ele está disputando com o Guerreiro aí o posto de maior artilheiro estrangeiro atuando no futebol brasileiro no século XXI. O peruano jogou por Corinthians, Flamengo, Inter e Avaí, enquanto o Germancano por Vasco e Fluminense. O líder é o Paulo Guerreiro, com 128 gols, e o Germancano tem 124 gols. Então, o Germancano está a 4 gols do Paulo Guerreiro, né, no futebol brasileiro aí, de ter mais gols. Não sei se o Germancano consegue ainda, porque o Fluminense deve poupar até o final do Brasileiro pensando no Mundial, mas quem sabe o Germancano não consegue ainda nessa temporada passar o peruano aí, ser o artilheiro, o maior artilheiro estrangeiro no século XXI no futebol brasileiro, beleza? Esse é o primeiro recorde que o Germancano pode alcançar ainda nesse final de ano. O Germancano é o quinto na lista de maiores goleadores estrangeiros na história do campeonato brasileiro. Beleza? Ele está travando a batalha aí com Arrascaeta, que é um jogador aqui na atualidade. Ó, os maiores artilheiros estrangeiros do Campeonato Brasileiro. Petkovic com 83 gols, Paulo Guerreiro com 56 gols, Jordan de Arrascaeta com 53 gols, Vitor Aristizábal, 48 gols, e Germancano com 47. Quem sabe o Germancano também, em breve, muito em breve, não alcance o Petkovic, e claro, deve passar o Arrascaeta também. Já pelo Fluminense, com a camisa do Fluminense, ele pode se tornar o terceiro maior artilheiro do clube em campeonatos brasileiros. A liderança é do Fred com 102 gols, o Magno Alves tem 45, o Romário tem 34 e o Germancano está em quarto junto com o Super Ezio, né? O Washington, Coração Valente, com 33 gols. Então o Germancano também pode alcançar e passar o Romário nessa lista aí exclusiva do Fluminense. O próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileiro é no dia 22 de novembro contra o São Paulo, que terá a entrega das faixas de campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Fluminense, antes do Mundial, terá Coritiba, Santos, Palmeiras e Grêmio como adversários pelo Campeonato Brasileiro. Então, são esses feitos que o Germancano vai tentar fazer
até o Mundial. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações. Tem mais notícia importante, galera. Não para de sair notícia boa do Fluminense. Vou falar aqui sobre Marlon. O Mário Bittencourt fez revelação importante sobre o contrato do atleta com o Fluminense. Ele participou do podcast Mundo GV e ele fez essa revelação muito importante. O vínculo do Marlon prevê possibilidade de extensão até o final do ano que vem. Ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que ainda tem essa questão da guerra com a Rússia rolando e, enfim, pode ter essa extensão do vínculo do Marlon com o Fluminense. Abre aspas para a declaração do Mário. Marlon tem contrato até o meio do ano que vem, com possibilidade de estender até o final do ano. O Marlon começou bem mal, né, aqui no Fluminense, meio devagar, meio sem tempo de bola, enfim, foi se adaptando ao futebol, teve o futebol brasileiro, no caso, teve aquela polêmica no jogo contra, se eu não me engano, o Goiás, né, a torcida xingar, ele devolver, mandar a torcida calar a boca, mas, cara, nos últimos jogos o Marlon foi bem útil, né, na final da Libertadores ele entrou bem, jogou bem a final da Libertadores. Começou meio inseguro, mas depois entrou na partida e foi bem nos últimos jogos. Assim, eu considerei boas partidas do Marlon com a camisa do Fluminense. Tem essa questão, né? É sempre muito ruim o jogador chegar no meio da temporada, né? O ritmo já... O pessoal aqui tá a 120 km por hora e ele que vem lá da Europa, tava de férias, vem aqui com 40 km. Aí até igualar demora um pouco, mas parece que o Marlon realmente entrou nos trilhos e tem sido muito útil ao time do Fluminense, ao Fernando Diniz, pelo menos nos últimos jogos, né? No último recorte, final da Libertadores, acho que exemplifica isso. Foi bem na final da Copa Libertadores e a gente espera que o Marlon continue assim, evoluindo, crescendo. Na minha opinião, vai crescer ainda mais com a pré-temporada, com todo mundo aqui, com o staff do Fluminense. Agora tem que ver essa questão de renovar até o final do ano, porque é muito ruim essa questão dos jogadores que têm um contrato até o meio do ano, Marlon, Léo Fernandes, foi assim com o Marrone, por quê? Porque chega ali, tá ali no estadual, aí o cara não vai ficar, o técnico vai utilizar? Não. Aí praticamente o cara vai ficar ali 3, 4 meses recebendo do Fluminense e não vai entrar em campo, tá ocupando ali a folha, tá ocupando espaço no banco, no elenco. Enfim, a gente precisa resolver, mas essa informação do Mário é muito importante. Então, o Marlon tem a possibilidade de estender o seu vínculo até o final de 2024. Isso é uma notícia boa, é um fator positivo, sim. Antes das últimas duas notícias, meus amigos, vou mandar um abraço para a galera que está sempre mandando um abraço aí, comentando nos vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Eliezer, de Uberlândia, Minas Gerais, para o Pedro Alcântara, de Araguaia, no Tocantins, Cristiano Martins, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e para o Fábio Souza, de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tamo junto, galera. Você quer um abraço em vídeo? Comenta aí da onde que está assistindo a Central Fluminense. Comenta aí também sobre essas notícias que eu já trouxe nesse vídeo, que ainda tem mais duas notícias para falar. Então vamos adiantar aqui, falar de mais duas notícias, porque, meus amigos, tem jogador emprestado pelo Fluminense indo muito bem. Você reconhece esse jogador? Não reconhece? Nada mais, nada menos que Jefté, com a camisa do seu clube atual, o Apoel, do Chipre. E ele está com um início muito positivo no seu novo clube, tem sido titular na maioria das partidas. Quem não lembra aí, a galera pedindo Jefté no time tempos atrás, quando a gente estava com problemas na lateral esquerda, não, tem que botar o Jefté, e acabou que ele não teve muitas oportunidades, né, com a camisa do time profissional do Fluminense. Recentemente, ele fez mais um gol que deu a vitória ao time sobre o AEL pelo campeonato chipriota. Ao todo, são 11 partidas pelo jogador na atual temporada, que foi escolhido pelo técnico como titular em 9 delas, apesar de ser lateral. Tem aparecido bastante no ataque, contribuindo com 3 gols,
né? Balançando a rede em 2 e assistindo o seu companheiro em 1. Então, o Jefté tá bem lá nesse início de temporada no Chipre. O vínculo do jogador de 19 anos vai até 2026. Ele renovou antes de ir ao clube do Chipre e o empréstimo é de uma temporada, então deve acabar ali no meio de 2024 esse contrato de empréstimo do Jefté. Então, galera, ó, importante observação, o Jefté muito bem com a camisa do Hapoel do Chipre. Vamos continuar acompanhando essa trajetória dele aí. Claro, qualquer novidade traremos aqui na Central Fluminense. É um jogador que sempre teve muito potencial na base do Flu. E o Hapoel, de vez em quando, joga Champions League. Não sei se está jogando essa temporada, se está na Europa League ou na Conference. Depois a gente vai trazer essa informação completinha para vocês, beleza? Então vamos para a última notícia aqui, que é para falar de André, né? Todo mundo quer o André, todo mundo, e eu quero que o André fique no Fluminense, mas infelizmente isso daí vai ser meio difícil. Mas saiu mais uma informação de interesse de clube inglês, notícia importante aqui, que, claro, a Central Fluminense precisa trazer para vocês aqui. Clube inglês prepara proposta acima de 105 milhões por André, segundo jornalista. Informa o Ekren Konu, especialista em transferências internacionais, que um clube da Premier League está preparando uma proposta acima de 20 milhões de euros, mais de 105 milhões de reais na atual cotação, pelo jogador tricolor, mas ele não especificou o clube. Recentemente, grandes da Inglaterra como Liverpool, Fulham, Arsenal e Manchester United foram apontados como interessados no André. Vamos falar o português claro aqui? Uma proposta de entre 20 e 30 milhões, não tem como. O André tem que sair por mais de 30 milhões de euros. Já começa aí. E é uma proposta baixa, porque a multa do André é 40 milhões de euros e o Fluminense recusou aí no meio da temporada 30 milhões de euros. Não tem como o Fluminense receber menos do que isso nessa venda do André. Então a gente já parte nesse princípio. Então esse time que vai oferecer isso aí, né, informação desse jornalista, já não vai levar nada, não vai ganhar nada. Não vai levar o André dessa forma. Mas, claro, depende também de como vai ser a negociação. A gente estava comentando na live ontem. O Fluminense pode vender o André por 30 milhões de euros por Fulham? Pode. É um valor abaixo aí do que poderia? Pode, mas pode negociar uma porcentagem de futura revenda e juntando aí com o mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense poderia abocanhar um valor enorme de uma nova transferência do André. Caso um clube comprador, né, que aí é Manchester United, é Arsenal, é Liverpool, pague os 40 milhões, a gente não vai ter esse direito de revenda, né? E aí o Fluminense só ganharia ali um mecanismo de solidariedade, quase que não sai, palavra difícil para falar, gravando ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Aí o Fluminense não teria esse valor de revenda, mas agora, um valor abaixo dos 30 milhões, com todo respeito, não tem a mínima chance do Fluminense vender o André, na minha concepção, tá? Mas de repente, não sei como foi esse acordo aí entre André e Mário Bittencourt, mas eu acho que o Mário vai tentar fazer a maior venda da história do Fluminense Futebol Clube. É isso que ele deseja, ele já declarou isso. Então, meus amigos, eram essas as notícias que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha ficado muito bem informado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, que é muito importante para o nosso canal continuar decolando aqui no YouTube. Show? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.